Boa noite, pessoal. Vocês estão ouvindo a gente bem? Pode pôr um joinha aí? Oi, Suzana. Aqui tá tudo ok. Tudo ok? Então tá bom. Tudo ok. Vocês estão nos ouvindo? Certinho. Certinho. Eu estou ouvindo sim, só que não estou vendo todo mundo. Porque a gente compartilhou a tela, né, gente? Tem um quadradinho em cima aqui, ó, que aí você pode selecionar mais pessoas para você ver. Vai dar aí 2, 4, 6 ou 8 pessoas. Tá. Qualquer coisa coloca no chat aí, que acho que o Daniel vai acompanhar a gente. É isso, Daniel? Isso, certinho. Eu tô aqui acompanhando o chat e tudo mais. Ah, beleza. Você está sozinho hoje, hein? Eu tô em casa. Eu estou em casa também. É. Bom, gente, é uma grande alegria a gente estar aqui mais uma vez juntos, né? Nesse encontro aqui do Imensa Vida. E a gente queria falar um pouquinho da saúde, né? Tornar-se saudável, permanecer saudável. Foi muito interessante, porque a gente pode falar em sincronicidade, né? Ou em campo, mas eu passei o fim de semana com o Eduardo Bach. Uma amiga veio falar de florais, que estava começando a se interessar, e aí eu falei, bom, eu tenho aqui tanto tempo, né? Deixa eu olhar de novo. Então, eu passei lá o fim de semana aqui com os livrinhos dele, né? E aí, logo em seguida, veio a sequência para a gente falar de saúde. Né? Então, já está tudo realmente fluindo, né, no campo. Bom, o Bach é uma criatura super interessante, né? É claro que a nossa conversa hoje não vai ser sobre ele só, mas vamos falar um pouquinho dele, né? E se a gente fizer uma conexão com o aulão do Tarso da semana passada, a gente fala assim, nossa, mas será que ele é primeiro filho mesmo? Né? Porque no livro fala que ele é o filho mais velho. Mas uma pessoa que não tem preocupação com a apresentação, né? O negócio dele era realmente muita pesquisa, muito dedicado, que ele não reservou os direitos autorais para ele quis dividir com todo mundo o que ele ia descobrindo. Ele chegou a fornecer as tinturas florais de graça para 2 farmácias em Londres, para elas poderem preparar para a maior parte da população a um preço mais acessível possível, né? Falei, acho que ele não é primeiro filho, hein? Está muito diferente do primeiro filho aí. Então, a gente sempre vai fazendo a conexão, né? Com aquilo que a gente já conhece, já viu, né? E o que vai chegando de informação nova. E isso me fez lembrar essa figura aqui, né? Que talvez até vocês já conheçam. É um pessoal ligado à astronomia, e eu juro que eu não conheço todos, mas é nessa figura aí, ó, da gente sempre estar sobre o ombro de gigantes. Né? Eu tinha uma professora da faculdade que ela sempre falava isso, né? Que a gente está sobre o ombro de gigantes. A gente praticamente não está começando algo novo agora. Muita gente antes da gente já veio, já fez uma caminhada, e a gente vai, né, a partir do próximo degrau, do próximo degrau, do próximo degrau. Né? Então, a gente está sempre sob o ombro de gigantes. Que também pode ser representado desse outro jeito, né? Os gigantes também estão aí nos livros, né, que a gente tem acesso. Esse, então, é o Bach, né, Eduardo Bach, que viveu 50 anos só. Ele era uma pessoa muito compassiva, né? Ele se condoía de todo mundo que vida, fosse um passarinho, fosse um animalzinho, fosse uma pessoa, né? E ele tinha muita conexão com a natureza. Então, desde pequeno, ele sabia o que ele queria fazer, né? E aconteceu que durante essa jornada dele aí, desde o princípio, desde estudante de medicina, ele tinha muita preocupação assim com a pessoa, com o paciente que estava lá, né?
Então, em vez assim dele pegar e escarafunchar muito o teórico e depois irá querer pegar aquela teoria e enquadrar lá no doente, não. Ele ia no doente. Ele queria conhecer a pessoa, observar, né? E é o mesmo que o Hahnemann, né? E o Hahnemann, que é da homeopatia, ele veio 100 anos antes do Bach. E quando o Bach descobriu o Hahnemann, ele ficou enlouquecido, né? Como é que 100 anos antes, alguém com muito menos tecnologia, né? Na época, conseguiu chegar aonde o Hahnemann chegou, né? E ele também viu muita semelhança entre as coisas que eles estavam fazendo, né? O Bach tinha vacinas para doenças crônicas, né? E ele acreditava que tudo vinha das bactérias intestinais, então ele vacinava as pessoas com as bactérias lá para melhorar as doenças crônicas, né? E o Hahnemann também fez isso antes, só que em vez de usar a bactéria, ele começou a achar na natureza a solução, né? Então o Bach ficou encantadíssimo com isso. E da mesma forma, o Hahnemann olhava muito para as pessoas, muito para aquele ser ali que estava em desequilíbrio, né? E tudo isso nos faz lembrar do Hipócrates, né? Que é conhecido como pai da medicina, que também tinha os olhos voltados para a pessoa, né? Nunca para a doença, mas como o ser que estava na frente dele. E que é o que hoje a gente chama de paradigma holístico, né? Que a gente está voltando a olhar para as pessoas como um todo. E, mais recentemente, a gente viu o Dr. Hammer, né, da Nova Medicina Germânica, que também voltou a perguntar para as pessoas: o que aconteceu na sua vida antes de você adoecer? Né? Então, todos eles olhando para as pessoas, né? E todos eles tinham algumas coisas em comum, né? Que eles achavam que a doença não era nenhuma maldição, mas que, na verdade, ela era uma proposta de solução, um movimento de reconciliação, um caminho de volta à saúde e à vida. Eles também diziam que não deviam se... Suzana, oi, dá licença. Está aparecendo uma tarjeta preta, escrito please, não sei o que, só no meu computador? Não, no nosso também. Ah, tá, é porque ela eu estou aparece e fazendo... desaparece, né? Daniel. É que eu quero printar, Daniel? eu achei que era da minha máquina. Oi. Você sabe Pois como é, a gente... Pois é, eu não sei isso aí no computador, né? Realmente eu não sei o que é. Na verdade, eu estou compartilhando a tela com uma outra TV aqui, um monitor. Será que é isso? Pode ser da TV isso, né? Peraí. Não, tudo bem, gente, era só porque eu achei que era da minha Não. máquina. Só um instantinho, pessoal. Mas não é. Não Não é. é, né? Não é, porque ele tirou e não é. Tá? Bom, mas ele desaparece, tá, gente? Está atrapalhando muito essa tardinha? Porque ela vai desaparecendo. Ela até já diminuiu um pouco. Dá para seguir assim? Então, volta e bagunçou tudo aqui meu negócio. Dá para seguir assim? Acho que sim, né? Tá, Então, Suzana, esse aqui pessoal tá bem tranquilo, tá dando para acompanhar. bem tranquilo, né? Tá. Nossa, acho que tá. Então, né? É mais ou menos assim, não nos fixemos na enfermidade do sistema aí, acompanhando. Isso. Então, para a gente observar sempre como o indivíduo vê a vida, né? Porque o indivíduo não é uma doença, né? Ele tem sentimentos, ele tem emoções, né? Então, é aqui onde que a gente deve olhar. Tem até um caso do Bach, ele foi convidado para um jantar e ele estava achando aquele jantar muito chato, sabe? Mas ele tinha que ficar lá, então o que ele fez?
ele começou a observar as pessoas, o temperamento das pessoas, como as pessoas se comportavam, do jeito que elas conversavam, né? Então, a partir daí, ele chegou, assim, à conclusão sobre alguns temperamentos, né? E que isso, na prática, fazia com que o mesmo remédio não fosse eficaz para todas as pessoas, porque os temperamentos delas eram diferentes, né? Então, recado para nós. Chegou alguém doente, o nosso foco não é na doença, é na pessoa que está na nossa frente, tá? Porque cada um vê a vida de um modo, cada um tem uma experiência, tem um sentimento, tem emoções, né? E que o princípio, então, da verdadeira cura é tratar a pessoa e não a doença. É um paradigma lá antigo, de antes de Cristo, com Hipócrates, e que o Ball, o Hahnemann, o Hammer, todos eles vêm trazendo para a gente de novo, né? Agora, olha que interessante essa frase que é atribuída a Hipócrates, que, não põe a minha mão no fogo que seja, mas parece que é, né? Antes de curar alguém, pergunte se ele está disposto a desistir das coisas que o deixam doente. O que vocês lembram ouvindo isso, vendo essa frase? Para mim, bateu assim, ordens da ajuda. Ordens da ajuda. A gente conhece a constelação, né? Quer ajudar todo mundo a se curar, quer oferecer, né? Mas será que ele está disposto a desistir das coisas que fizeram doente, né? Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter. E quem sabe Bert Hellinger bebeu daí, né? Porque Hellinger estudou lá a filosofia, né? Muito possivelmente ele também conhecia o Hipócrates, né? Outra semelhança é o Stefan Hauser, né? O Stefan Hauser, muitas vezes ele pergunta para a pessoa, né? Ele costuma constelar doenças, sintomas de doenças, né? E faz essa pergunta para a pessoa: você curando dessa doença, dessa enfermidade e tal, o que vai acontecer na sua vida? O que pode acontecer na sua vida? O que você espera disso? Né? Então, uma pergunta que a gente já ouviu ele falando, né? Perguntando algumas vezes em alguns workshops que a gente participou, né? Ele faz essa pergunta, que é mais ou menos isso, né? Pergunte se ele está disposto a desistir das coisas que o deixam doente. Né? Existem casos aí que a pessoa tem uma enfermidade, tem uma doença, tem um vício e não quer largar dele porque aquilo é que faz ele se alimentar. Né? Ele continua vivo, né? Na verdade, é algo que ainda faz ele continuar vivo, né? Se ele largar daquilo, como é que ele vai continuar vivendo, né? Então, ele precisa daquilo ainda. E já que nós falamos do Hellinger, né? Então, vamos a ele. Tem uma experiência que a gente gosta muito de contar sobre o Hellinger, né? Que é uma vivência, está escrito aí, vivência fundamental, tá? E foi uma vivência fundamental para o Hellinger. Bom, o Hellinger, todo mundo sabe que ele é alemão, né? E que nasceu em 1925, que teve que participar da Segunda Guerra, né? Porque em 42 ele tinha 17 anos. E depois que ele saiu da guerra, ele foi para o seminário, né? Passou um ano no seminário. E depois do seminário, ele foi, então, ser missionário. Ele foi ser padre e cuidar de uma escola na África do Sul, né? E lá na África do Sul tinha o apartheid, separação, né? Dos colonos, dos colonizados, né? Brancos e negros. Mas teve um evento de dinâmica de grupo que foi aberto a toda a população. Então, nesse evento, é um evento ecumênico, que era raro acontecer lá na época, mas todo mundo pôde participar, né? E o facilitador, já no primeiro encontro desse treinamento de dinâmica de grupo, ele soltou uma pergunta. Pessoas ou ideais? O que você sacrifica pelo quê? As pessoas pelo... Suas duas vezes que você perguntou, eu não consegui ouvir porque travou. Você pode repetir, por favor?
Agora travou você. Travou de novo. Gente, parece que travou o computador da Suzane Walter. Vamos aguardar um pouquinho, que já deve voltar. Viu? Eu não estou conseguindo ler o que está escrito, porque não pega na tela toda aqui. Será que é porque eu estou no computador? Não, normalmente dá assim. Se você der 2 cliques no PowerPoint, ele amplifica a imagem. Experimenta. Vamos esperar agora eles voltarem, né, e compartilharem de novo. Aí a gente tenta. Você dá 2 cliques assim com o mouse na imagem deles. Ou no PowerPoint. Aí ela amplifica, entendeu? Entendi. Mas eu queria ler também o que está escrito aqui. Tudo bem. Vamos esperar aqui. Vamos esperar eles voltarem, que a gente olha isso. Tá. Vamos ouvir. Ah, liberou. Voltou. Voltou aqui. Então, a gente estava perguntando aqui, pedindo para vocês se manifestarem. Deixar essa pergunta ressoar um pouquinho em vocês. Se eu tiver que escolher entre pessoas ou ideais, entre pessoas ou valores, o que eu escolho? O que eu sacrifico? Escolho pessoas ou escolho ideais? Sacrifico pessoas ou sacrifico ideais? As pessoas conseguem falar com a gente, Daniel? Conseguem. Só ligar o microfone. Tá, então, por favor, quem quiser ligar o microfone. Como é a pergunta? Eu não estou conseguindo ver para ler. A tela está aberta. Eu não estou conseguindo. Compartilhada. Entre pessoas e ideais, né? Ou valores. Pessoas. Né? O que você valores, pessoas. sacrificaria? Não. Pessoas, tá. Eu ficaria com as pessoas. Ficaria com as pessoas, tá. Eu acredito que eu sacrificaria os ideais, eu acho. Então, eu sacrificaria os ideais e ficaria com as pessoas. Eu acho também que as pessoas são mais importantes do que os ideais. Exatamente. Eu acho que a gente acaba sacrificando os nossos ideais. Porque senão amanhã vai ter outro protesto. A gente acaba sacrificando os nossos ideais em prol das pessoas? Sim. Eu tenho a tendência de sacrificar os ideais, mas eu estou percebendo que concessão em excesso é péssimo. Algumas vezes é preciso sacrificar pessoas. Então, gente, a gente acha isso mesmo, né? Que a gente sacrifica pessoas, né? Ideais, né? Que a gente vai sempre em prol das pessoas. Né? Sim. Então, mas sabe que Bert Hellinger ficou com a pulga atrás da orelha por causa dessa pergunta, né? Então, ele levou para o travesseiro, né? Que a gente fala, que não precisou responder lá na hora. E no dia seguinte, então, ele veio com a resposta. E ele era um religioso, né? E ele falou assim para ele mesmo: puxa vida, o que eu aprendi lá dos ensinamentos de Cristo, né? Amar ao próximo, né? Mas daí, o que ele pensou? O que veio para ele? Olha, eu vim de uma Alemanha onde... uma Alemanha nazista, né? Onde quem foi sacrificado? Né? Quantas pessoas morreram por causa do ideal ariano? E eu moro na África do Sul, onde quem é sacrificado? Os ideais ou as pessoas? Daquela época, né? Onde havia o apartheid. Então, gente, talvez até a contragosto,
ele chegou à conclusão... Vocês estão me ouvindo, gente? Ou é porque as pessoas abriram o microfone que o som piorou? Estão ouvindo? Eu estou ouvindo, Su, só que tem microfone. Precisa só atentar quando alguém falar, em seguida lembrar de desligar o microfone, senão fica ruim. Por favor, gente. Fala, desliga, desliga, fala. Ô, Suzana, Walter, se vocês estiverem com slide, não está compartilhando, tá? Não está compartilhando? Não. Aquela hora que sumiu? Então, peraí, vamos voltar aqui. Bom, nós estamos na pergunta que ficou fixada aquela hora lá, né? Vamos compartilhar. Uhum. Aqui. Voltou? Voltou, agora deu certo. Voltou. Tá, então é aqui onde a gente estava e que a gente está conversando, então, né? Então, quando a gente conta essa história do Hellinger para vocês, sobre a Alemanha e sobre ali a África, faz algum sentido? Que muitas vezes tem algumas coisas que parecem maiores que a gente, que acabam levando a gente a escolher o ideal, o valor? Dinheiro é coisa séria. Né? A gente nasce num sistema, numa família, que já tem ali um código de valores, né? A gente aprende aquilo ali na família. E, às vezes, a gente vai, depois que a gente entra na escola, a gente vai para a casa de algum amiguinho e a gente fica muito assustado, porque na casa do amiguinho eles não seguem aquele mesmo código lá, né? Então, deve ter alguma coisa errada lá na casa do amiguinho, né? Porque eles seguem outro código, né? Então, a gente acaba seguindo ideais. Tá? E tá tudo certo enquanto a gente não sabe, né? Aí, a hora que a gente começa a pensar sobre isso, né? A olhar, mas olhar até para isso, né? E foi o que aconteceu com o Bert Hellinger. Realmente, essa foi uma vivência fundamental na vida dele, né? E aí, eu estou querendo mudar de slide, vamos ver se eu consigo. E aí, ele também foi construindo a escada dele, ele também foi subindo no ombro de gigantes, né? Então, aqui tem uma brincadeirinha dele aqui no ombro desse gigante, né? Mas como é que degraus que ele foi passando, né? Então, quando ele estava lá na África e encontrou essa pergunta ali, ele já tinha uma formação em filosofia, teologia e pedagogia, né? Aí, nesse curso de dinâmica de grupo, que foi realmente o que chamou a atenção dele, que despertou, né? Ele falou assim, não, mas agora eu preciso de mais. Agora que eu já estou desconfortável, eu preciso entender isso, eu preciso seguir, né? Então, daí ele foi fazer psicanálise, depois ele foi estudar psicanálise, ele passou pela gestalterapia, pela análise transacional, terapia primal, hipnoterapia, PNL, terapia familiar sistêmica, lá nos Estados Unidos, com 2 moças, que eu não vou lembrar o nome agora. Então, tudo isso foram os gigantes, né, nos ombros dos quais eles foram subindo. Então, quando ele chegou a fazer a constelação, a começar o trabalho dele de constelação, ele já tinha subido todos esses degraus aí, ele já tinha passado por todos esses gigantes aí, né? Essa foi a construção dele. E é a construção que a gente vai fazendo também, né, durante a formação. Então, tantos professores com tanta experiência, né, eles trazem para a gente vai lá, subindo um degrauzinho, pegando o tijolinho que faz mais sentido para a gente, porque às vezes nem todos os tijolinhos fazem, né, mas a gente vai também construindo aí, subindo no ombro dos gigantes, porque cada ombro que a gente sobe, a gente pode enxergar um pouquinho mais além, né, porque subir no ombro do gigante não quer dizer que a gente é melhor que ninguém, né? Só quer dizer que ele já viu a partir daquele lugar. Então, dali aonde ele parou, eu posso olhar um pouquinho além, né? O Bert mesmo, ele costuma falar assim, ó, que tinha alguém que morava num vale, né?
E ele queria muito subir a montanha para ver o que tinha lá. E quando ele subiu, ele viu assim a vista que se descortinava. Ele viu muito mais do que ele via lá do vale, né? Então, o motivo da gente falar de subir no ombro do gigante é só a gente poder descortinar além. Eles já viram até ali, a gente pode olhar além a partir daquilo, né? Acaba sendo até um presente para a gente. E já que nós estamos falando de Bert, né, nós estamos falando de saúde e doença, né, Bert vem lembrar a gente, né, a gente acha que o amor, né, sempre acrescenta, sempre é positivo, né, mas o Bert vem falar para a gente, tem amor que adoece, tem amor que cura. Como fica isso para a gente? Quem quer falar? Quando eu penso que tem amor que adoece e tem amor que cura, que todo amor não é positivo. Podem abrir o microfone e falar. Aula participativa. Tá. Eu vou falar, então. Eu acho que tem amor que é exigente, né? Exige da gente, e a gente se submete, a gente quer achar que é assim, que é bom. E eu acho que, sei lá, estou pensando nisso, né? Estou pensando em amor, por exemplo, num casal, amor pelos filhos. Às vezes a gente fica se destruindo para dar alguma coisa, para achar que a gente tem que ser assim, né? Não sei lá, me passou isso. Eu acho que pela sua contribuição. Desculpa, posso falar? Pode, claro. Tem a questão do amor cego infantil, né? O amor da lealdade inconsciente, sistêmica, que a gente traz que adoece, né? Eu penso que o amor que cura é o amor que a gente tem por nós mesmos, na verdade, né? É o único, eu penso hoje, que é o único amor que cura, porque ele traz força para você não se submeter aos amores que adoecem, né? Mas saber disso, às vezes, é bem simples perto de colocar em prática. Aliás, Bert Hellinger sempre diz, o essencial é simples. Ele nunca fala, o essencial é fácil. Ele só fala que é simples, né? Suzana? Eu? Oi? Uma pergunta. Será que... Saudade de vocês. Saudade também, Silvia. Será que todo o amor cego, ele não é um amor infantil? Ele não é um amor daquela criança que está ferida e que quer alguma coisa que não foi atendida lá na infância? A pergunta. O Bert vai fazer esse caminho meio por aí, onde vocês estão falando, né? Pelo menos assim, do que ele pôde observar, né, gente? Sempre lembrando que foram coisas que ele pôde observar, e ele sempre fala, duvidem de tudo que eu falar, tá? Se vocês não experimentarem também, se vocês não observarem, vocês duvidem, tá? Porque eu não tenho todas as verdades, mas ele dá, assim, ele compartilha com a gente o que ele observou, né? Então, vamos lá ver o que ele falou que é um amor que adoece, né? Ele falou que é praticamente um instinto de sobrevivência, né? Porque nós, humanos, precisamos de alguém para sobreviver. A gente não se basta, né? A gente nasce totalmente dependente. Então, esse amor é praticamente para a gente sobreviver. É um amor que nos liga à nossa família e aos seus destinos. Ótimo. Vamos desligar os microfones. Nos liga ao que não está resolvido e é difícil em nossa família. Nos liga às suas cargas, as cargas da nossa família. Nos liga às culpas da nossa família.
Então, quando ele fala assim, você escolhe ideais ou pessoas, valores ou pessoas, né? Então, a gente podia traduzir que o amor que adoece é esse amor aos valores. Mas aos valores que tiram a nossa força, tá? Porque tem valor que a gente recebe da família que é força. Mas o que não está resolvido, o que é carga, o que é culpa, tira a nossa força. Né? Mas enquanto a gente fica preso a isso, porque é o que temos na nossa família, é o que aparentemente é correto na nossa família, né? A gente fica adoecido, né? Tem os mandatos então, sociais também, né, Suzana? Sim. Os mandatos também. Sociais que existem, né? E que criam uma imagem, uma condição, um compromisso que muitas vezes não vai trazer alegria nem saúde, né? São mandatos que vão aí das sociais, né? Não sei se ele fala nisso também. O sistema familiar que está numa comunidade, né? Sim. Que está no país, né? Sim. Então, tudo influencia a gente, né? São os valores que influenciam a gente, né? Então, como as meninas falaram, a Silvia, a Bruna, acaba sendo realmente o amor da criança, né? Esse amor aí cego, né? Então, e esse amor, ele obscurece... Oi? Então, na verdade, vai ser um amor cego unido a toda a honra que a gente mantém ao nosso sistema, né? Vai ser uma união de duas coisas para poder levar esse amor cego para frente, né? Sim, para poder sobreviver naquele sistema, né? Sim. Boa noite, eu posso falar alguma coisinha que me ocorreu aqui agora? Boa noite, Suzana. Pode, boa noite, Valéria, claro. Eu lembrei aqui que o Bert fala muito do amor inocente, né? Que é o amor da criança. Então, esse amor inocente é aquele amor que quer estar no lugar do outro para livrar o outro de alguma coisa. Então, esse amor adoece. Eu pensei nisso, acho que pode pegar por essa vertente também, não é? Não sei. Sim, com certeza, isso mesmo. Né? E nessa vertente aí a gente tem a nossa percepção obscurecida, né? Porque a gente está conectado com os valores, com o código que temos ali, né? Então a gente não percebe outra coisa, né? E ele realmente é caracterizado por movimentos que vai aí em direção ao que a Valéria falou, né? Então, como é que a gente vê que a gente está nesse amor que adoece? Quando a gente fala, eu sigo você, por exemplo, na morte, na doença, né? É claro que uma criança que perde um pai ou uma mãe cedo é uma dor muito grande, né? E muitas vezes a forma dele demonstrar amor por esse que foi embora é querer ir junto com o outro. Então ele fica nesse movimento de eu sigo você. Né? Mas esse é o amor que adoece. No amor que cura, ele pode ficar e honrá-lo vivendo, né? Mas no amor que adoece, eu sigo você. Ou então, ele vê lá que a mamãe ficou doente, né? Ele pensa que ele pode morrer no lugar da mamãe. Então, eu por você, ou antes eu do que você. Né? E se ele continuar aí, possivelmente vão morrer os dois, né? Porque ele não consegue salvar a mamãe morrendo no lugar dela, né? E em alguns casos também é você por mim, né? Quando um adulto dá esse mandato para o seu descendente, né? Você por mim. E aqui tem um caso até polêmico que a gente pode falar, isso dá muito bochicho quando a gente está estudando a constelação, né? Que seria o caso aqui do incesto, né? Então, quando a gente tem algum caso que a gente chama de abuso, né, na família,
a gente põe assim todo o peso no homem, né? Mas só que eu não estou falando também que ele está certo, tá, gente? Mas vamos olhar aqui por essa lente aqui do Bert, né? Então, no caso do abuso, muitas vezes a esposa ela já não quer mais ser uma parceira sexual do marido. Então, ela se retira desse lugar e ela meio que empurra a filha para esse lugar. A filha, pelo amor, né, inocente, ocupa o lugar da esposa, né? E faz o papel dela. Então, é um amor que adoece, né? Sem julgamento nenhum, tá? É só essas dinâmicas que acontecem ou que podem aparecer, né, nas dinâmicas familiares, né? No caso de incesto, por exemplo. Então, você vê que é muito do amor infantil, né? Que ela faz porque ela ama demais aquele sistema e porque é até um instinto de sobrevivência. Para ela continuar naquele sistema, ela faz o que é necessário ali, né? O Garriga fala muito que é muito nosso instinto de mamífero, né? Que nós temos necessidade de estar acolhidos, de estar pertencentes, né? Então, é realmente o amor da criança. Que vocês já falaram, então, que é o amor infantil. E o amor que cura, gente? Como que é esse tal desse amor que cura? Vocês têm noção? Vocês querem falar um pouquinho sobre o que seja esse amor que cura? Eu acho que o amor que cura é justamente esse amor sem julgamentos, né? Sem essa carga de colocar o peso todo, né, desse lugar aí de algo externo de você. Saber que você faz parte disso tudo. Sim. Mas sem pegar o peso e a culpa, né? Que a gente falou lá, que quando a gente está no amor que adoece, a gente pega o peso e a culpa, né? Só com as bênçãos, né? Seguindo só com a sua vida, com a força. Fala, Silvia. Hoje eu posso dizer que é um amor que é leve e é um amor que é um amor, sim, por tudo, né? É um amor de aceitar tudo que vem com serenidade, é um amor de aceitar que tudo leva tempo, com serenidade também. É uma aceitação tão tranquila, né? Uma aceitação tão amorosa, né? Que chega assim, sem a gente perceber. Chega naquele momento que tem que chegar, no momento que é adequado para a gente. Esse é um amor que é produtivo, né? É um amor que é grandioso e que preenche a gente e deixa tudo apaziguado, né? Tudo no seu devido lugar, independente dos conflitos, independente das dificuldades, independente até de certas tristezas, mas tudo a gente consegue enfrentar com uma calmaria assim muito gostosa de sentir. E bom, né, Silvia, a maturidade traz um pouquinho também disso, né? A gente conseguir ir olhando dessa forma, né? Mas tudo isso que vocês falaram assim, tem tudo a ver com o amor que cura mesmo, né? Sim. O amor que cura, ele não possui julgamento, como a Bruna falou, né? E alegra-se com tudo que está presente da forma como está presente. Ele não quer mudar nada, tudo está bom do jeito que está. Tudo pode ser do jeito que está. Ele apoia tudo como é, então não quer mudar, pode ser. Tá bom assim, né? É o amor que nos aceita como somos, né? É isso, Suzana? Sim, sempre como somos e aonde. Nossa, bom demais, né?
Então, né? Ó, então, a gente pode ser sempre como a gente é, né? Porque o amor que cura, ele nos aceita do jeito que a gente é. Hoje, né? Amanhã pode ser que a gente seja outra pessoa, que a gente mude alguma coisa, mas ele também permite que a gente esteja no nosso lugar. Qual é o nosso lugar? Nós somos filhos dos nossos pais, irmãos dos nossos irmãos, netos dos nossos avós, né? Então, esse é o nosso lugar, né? Então, a gente não tem que ocupar o lugar de um pai que morreu cedo ou de uma mãe que morreu cedo, né? O nosso lugar é o nosso lugar. Né? Então, é um lugar assim, de muita inclusão, né, gente? Então, todos os irmãozinhos que não puderam nascer fazem parte para que eu possa tomar o meu lugar. Né? Eu não preciso ir para o lugar do irmãozinho que morreu cedo para que meus pais não sofram. Eu posso ficar só no meu lugar. E estar no meu lugar é muito curativo. Né? Porque quando eu estou no meu lugar, tudo chega para mim, né? A gente viu uns casos assim, sobre herança, por exemplo, né? Então, Bert Hellinger fala que, a princípio, ninguém tem direito a herança nenhuma, né? Porque quem constrói o patrimônio não é a gente, né? São os nossos pais, nossos ancestrais. Então, a gente não fez esforço nenhum para aquilo. Então, a gente nem tem direito de reivindicar. Mas se chega e a gente aceita como um presente, não é uma exigência, pode ser muito bom, né? Mas aceitando como mais um presente, né? Mas o que se nota também, a gente vê em algumas constelações, é que se a pessoa não está no lugar dela, até a herança tem dificuldade para chegar. Né? Se ela não está lá no lugar de filho, honrando os pais que construíram o patrimônio, a herança fica lá enrolada por muito tempo. E às vezes não chega, às vezes o herdeiro morre e a herança não chegou ainda, né? Então, até para você receber uma herança, o melhor lugar para você estar é no seu lugar. Para que tudo que tem que chegar, chegue lá para você. Tá? O amor que cura, ele também diz que tudo e todos fazem parte assim como são. Então, não importa se são filhos de casamento, filhos sem casamento, se são companheiros, parceiros também, com casamento ou sem casamento. Tudo e todos fazem parte, assim como são, sem mudar nada. E esse amor que cura, como falou a Silvana, ele traz uma paz. Porque quando você consegue aí sair do julgamento, se alegrar com tudo do jeito que é, permitir que todos estejam no seu lugar, aceitar que tudo e todos fazem parte, você para de rejeitar e para de excluir o que é diferente, né? Então, não importa ali que valores, que ideias, importa, sim, as pessoas. Aqui, sim, aí eu posso escolher as pessoas, né? Então, quando eu estou lá no amor que adoece, dá para perceber que eu estou ali nos valores e que eu estou na exclusão, né? Às vezes, por amor à minha família, eu excluo o diferente. Né? Então, eu estou escolhendo valores. O amor que adoece, ele está ligado à escolha de valores. O amor que cura está ligado à escolha de pessoas. As pessoas podem ser como são. Né? A gente vê, às vezes, dificuldade, principalmente, né? Com realmente filhos de outros relacionamentos dos nossos pais. Né? Às vezes, realmente é muito difícil, né? Mas, quando eu consigo olhar para esses meus irmãos, né? E dizer, ok, vocês também são um de nós. Vocês fazem parte. A mãe de vocês é outra, mas não tem problema, né? Vocês podem
vocês podem ter outra mãe que está tudo certo, né? Então, isso acaba trazendo paz para a gente. Ô, Suzana, eu posso fazer mais uma partezinha aí, uma experiência? Claro, Valéria. Eu acho muito interessante essa coisa de aceitar as coisas assim como são. Parece que a gente tem que aceitar tudo. Ah, tá tudo bom, aceitar. Mas aceitei. Mas isso não é tão fácil, e porque exige assim uma colocação da gente também, né, para poder fazer esse aceitar assim como são. Então, com uma experiência, uma das coisas que eu constelei há muito tempo, foi assim que eu comecei a conhecer a constelação, foi minha relação com meu pai, e eu havia muito julgamento, e essas coisas todas que quando tem alguma complicação, algum emaranhamento de pai com filho, com os pais, né? E eu vi claro, com constelação, que eu estava olhando para o homem. Eu não estava me colocando na posição de filho, eu estava me colocando na posição de uma pessoa olhando para o homem. E aquele homem tinha uma porção de coisa que eu não gostava, porque foi me passado uma porção de coisa que eu não gostava. Quando eu comecei a ver como filha e olhei para o pai, se eu tivesse tirado um véu e eu estivesse olhando para aquele pai. As questões de homem, as questões de marido, não eram minhas questões. Aí foi com uma coisa muito mais leve, aí ficou aquilo que que a gente fala que ficou leve. Quando eu comecei, eu consegui fazer isso, olhar o pai, que a gente sempre olha o que passam para a gente, geralmente é outra pessoa que não está satisfeita, né? E foi muito interessante. Então, exatamente, né? Foi muito bom. E foi um período... e eu vi, e o mais interessante, que eu só consegui ver isso e já tinha falecido. Mas foi muito bom também. Mas que bom, né, Valéria, que você viu. Foi. E ontem, naquele exercício daquele encontro de ontem, quando falou para a gente ir de encontro aos pais, aquilo tudo, eu vi mais nítido o meu pai, eu acho que o meu relacionamento com a minha mãe sempre foi maravilhoso. Eu vi nítido o meu pai com uma camisa, mas eu vi como se eu estivesse encontrando com ele. Com a camisa que ele tinha, que foi de milhões, eu lembrei daquele, e foi com aquela que eu vi. Eu achei tão interessante isso. Foi muito... Nossa, foi aquele exercício de ontem, aquele encontro ontem foi maravilhoso. Foi outro descortinar. Foi muito bom. Muita gratidão a tudo. Então, é uma experiência que eu queria colocar para vocês. Obrigada. Sim. E a gente agradece, né? Então, a Valéria traz para a gente aí, ó, que ela estava no amor que adoece. Por quê? Porque ela estava lá, né, seguindo um código de alguém que falava ali que tinha um conceito sobre aquela pessoa, né? E ela, claro, estava fiel, ela era uma criança, ela recebeu aquilo, era aquilo que valia ali naquele sistema, então ela estava fiel, mas era um amor que adoecia, né? Que não trazia esse conforto, essa paz, né? E quando ela pôde sair desse lugar que não era dela e tomar, ó, permite a todos tomar o seu lugar. Então, quando ela pode vir para o lugar dela de filha, quando ela não precisa estar lá no lugar de uma parceira, né? Então, tudo fica mais leve. Então, esse, assim, acho que é um grande exercício do nosso dia a dia, né? A gente sempre tomar o nosso lugar. Quando a gente se perceber escorregando, indo lá para um lugarzinho que não é nosso, a gente lembrar aí, do que a Valéria até falou, olha, ele não é meu parceiro, ele é meu pai, né? É claro que ele é um ser humano, né, gente? É claro, se você viver num ambiente onde você sofre agressões, isso, nós não estamos falando assim, você permaneça ali até ser espancada, até morrer, nós não estamos falando isso, não, mas nós estamos falando assim, mesmo que você saia de lá para a manutenção da sua vida, né? Você leve dentro de você que você é a soma daquele pai e daquela mãe, né? E como a Valéria falou no encontro de ontem, foi um encontro que a turma online 2 organizou. A terapeuta lá, que é uma suíça que mora no Brasil há muitos anos, né? Ela falou uma coisa que eu achei muito legal. Ela falou assim, gente, o que é importante é como a gente olha para os nossos pais, não é como eles nos olham. Tá? Porque onde é que a gente pode atuar? Só onde é da gente. Então, como está cortando bastante, não estou conseguindo entender aqui. Ah, é?
Só para o Jess está cortando, gente, ou está cortando para mais gente? É por isso que eu tirei o vídeo, porque estava cortando, sem vídeo fica melhor. Sem vídeo fica melhor? Pode ser que... Tá bom, vamos tentar de novo. Então, o que a gente trouxe desse encontro que a Valéria falou ontem, e que eu gostei muito dessa fala dela, é como eu olho para os meus pais. Isso é mais importante do que como eles me olham. Certo? Então, como eu olho para eles? Eles são os meus pais. Eles puderam me dar a vida, permitir que eu esteja aqui. Agora, o resto, ainda mais que eu sou grande agora, é comigo. Né? Tem alguns apontamentos aqui no chat, que eu estou acompanhando aqui do lado. Né? A Ana Baroni, querida, né? Ela falou aqui, por amor temos uma lealdade invisível ao nosso sistema de origem e perdemos nossa autonomia. Sem nossa autonomia, adoecemos. É isso, né? Você começa a ver para o lugar do outro, né? E com isso a gente adoece. Tem mais alguma? Concordo com a Ana. As repetições de padrões nada mais são do que uma conexão inconsciente pelo amor doente com nossos pais ou antepassados. Exatamente. Né? Aí tem uma participação do Tarso também, que está nos acompanhando aí, né? Ele fala que é o amor adulto, amor de proteína. Do aminoácido. Aminoácido. Então, o amor que cura é realmente o amor adulto, né? É um amor de proteína, né? Que sustenta. Boa. Que legal, Tarso. Então, realmente, a gente tinha falado lá que aquele era o amor infantil, então esse aqui é o amor adulto, né? O amor adulto, ele é muito presente, né, gente? Ele vive hoje. Ele não vive ontem nem amanhã, né? Ele vive hoje, né? E é hoje que eu posso fazer essas escolhas, de não julgar, de alegrar-me com tudo do jeito que é, né? De ir me permitindo tomar o meu lugar, defender o meu lugar, de permitir aos outros que façam isso e achar que está tudo certo, né? E encontrar essa paz que a Silvia falou. Né? Então, é o amor do adulto, o amor que cura é o amor do adulto. Continuando Suzana. Aqui, o Tarso ainda... Pode? Só mais um segundinho. Não, pode falar. Não sei se vocês acompanham o Tarso há algum tempo, né? Mas ele tem uma dinâmica de P1, P2, P3, né? Que o P1, P2, né? E o P3 é a junção. Bom, ele dá um exemplo, né? Que seria o amor da célula com o corpo. Para você encontrar, então, qual é esse P3, né? Que vai ser de cada um de vocês. Pode falar. Quem ia falar era a Silvia? Sim. Pode falar, Silvia. Uma pergunta. Na verdade, a gente vai estudando, vai abrindo, expandindo a consciência, vai buscando conhecimentos mentalmente que vão nos ajudando a encontrar muitos caminhos, né? Que o olhar sistêmico contribui para que a gente viva de uma outra maneira e que consiga chegar nessa leveza, né? Mas, na verdade, isso contribui, sim, mas, na verdade, não é uma coisa que chega no momento que tem que chegar, não é uma coisa que independe do nosso esforço verdadeiro? Olha, eu não sei se eu tenho resposta para isso, não, Silvia. Talvez isso seja muito de cada um para cada um, né? Não sei, de repente, quando a gente, será que toma consciência aqui desse adulto, será que no lugar de adulto a gente não pode dar algum passo? Não sei, fica a pergunta, né? Sim. Sabe o que me ocorreu aqui? Pois não. O que é o esforço?
para mim, o esforço parece ser algo contra o que é natural. Quando me ocorre que eu preciso me esforçar para algo ou por alguém, já não é verdadeiro, já não é o amor que cura. Boa, Jess, muito boa. Sem força. E aí, sabe, eu queria até trazer assim uma falinha do Bach, voltando lá para o Bach, né? Ele fala assim, ó, o Bach, ele enfatiza a importância da felicidade, né? Porque o Bach, durante aquele trabalho incansável dele, chegou um dia lá que ele desmaiou na bancada e inconsciente ele foi levado para o hospital, ele precisou passar por uma cirurgia, porque ele também estava com uma hemorragia, né? E daí, quando ele passou por isso, os médicos falaram, ó, você tem pouco tempo de vida. Então, ele falou assim, nossa, então tem que acabar o que eu vim fazer aqui. Então, ele passou a se dedicar mais ainda àquilo que ele acreditava, né? E o que aconteceu? Passou aquele tempo que tinham dado para ele de vida e ele continuou vivo por muitos anos ainda, né? Então, ele falou que ele estava num estado de felicidade e que esse estado aqui de felicidade é muito importante. Mas para ele, o que é esse estado de felicidade? É ele estar fazendo o caminho dele, vivendo completamente sua vida na Terra, sem ser influenciado por outros. Tá? Então, se a gente trouxer aqui para isso que a gente está falando, né? Falando até que ele não estava no amor infantil, né? Porque é no amor infantil que eu sou muito influenciado pelo outro, pelo sistema, pelos mandatos, pelos valores, né? Então, que ele estava aqui nesse amor que cura, tanto que curou, né? Que nesse estado ele se curou. Que aqueles 3 meses viraram muitos meses a mais, né? Então, realmente é sem esforço. É leve. Quando realmente eu me esforço, eu estou aqui saindo do meu lugar, né? Estou indo aí para um outro lugar. Agora, o esforço, o não esforço também não sei se é só esperar chegar. Aí eu acho que cada um vai achando aí o seu jeito, né? Mas o Tarso aqui trouxe uma questão do corpo, né? Então, tem uma fala do Bert Hellinger, que a gente até nem pôs no slide, né? Porque pode ser polêmico. Mas o Bert Hellinger perguntou assim, no livro dele A Cura, inclusive. Ele fala assim, onde está Deus? Mais perto de nós do que em nosso próprio corpo? Onde mais ele se mostra de forma mais maravilhosa quanto em nosso corpo? Então, ele não está falando assim, ele não está pregando uma religião, uma confissão religiosa, né? Mas ele está reconhecendo também uma força maior aí, né? Como o Bach também reconhece, como muitos outros reconhecem, que tem algo além, algo que é um mistério que a gente não alcança pela mente, pelo menos não, né? E esse corpo é uma máquina maravilhosa, né? Que a gente não falou nada disso que todo mundo já sabe, né? A questão da alimentação, da hidratação, de estar em movimento, isso daí todo mundo já sabe, né? A gente só veio aqui para o lado que não está tão visível, né? Que a gente não olha para isso todo dia, porque muitas vezes a gente está numa roda, né? Sendo levado aqui pelos valores, pelo jeito que a gente sempre fez, né? E não para pensar nisso. Então, já que nós tivemos um minutinho, né, para pensar nisso, nós viemos aqui olhar para esse outro lado, né? Tem a outra colega que fala assim, será que não pode ser e não amor infantil? Parece que quando eu digo amor infantil, eu subestimo o amor infantil. Olha,
Muito que a gente recebe de Bert Hellinger, né, uma tradução. E às vezes a tradução não é realmente aquilo que realmente ele estava falando, o que gostaria de passar para as pessoas. Né? A gente pode entender esse infantil como pode ser um amor equivocado, né? Porque quando a gente fala amor infantil, a gente, né, nos remete ao amor da criança, né? E que é incondicional. Né? Então, pode ser, sim, é só, acho que uma questão mais assim de nomenclatura e que com o tempo a gente vai se familiarizando com essa nomenclatura nos livros de Bert, nas constelações. Então, a gente abre um parêntese lá e uma tradução melhor para a gente. Né? Assim como a gente traduz uma língua que não precisa ser ao pé da letra, é só uma tradução, não é uma tradução literal. Eu estou entendendo assim. Tá? Aceitação, a outra também, né? Que outra participação aqui da Patrícia. Aceitação também implica em aceitar que um dos irmãos fale mal de nossa mãe, que já partiu. Eu aceito que a experiência ou a percepção dela como filha foi diferente, mas não que falte com respeito à nossa mãe. Então, aí a gente pode estar falando de dois casos, né? Um que você está olhando para essa irmã e a outra no lugar da irmã, né? A partir da irmã. Precisaria ver o que está incomodando, né, a pessoa, essa irmã, com relação à outra irmã, para olhar para essa mãe, né? Então, precisaria ver o que realmente acontece com essa que está se incomodando com a irmã perante o olhar da mãe. Depois, se quiser aprofundar um pouquinho mais. Então, mas se a gente pegar, então, esse último slide que está aí, se a gente fala que a gente pode se alegrar com tudo da forma como está presente e permitir que tudo e todos façam parte assim como são, né? Então, tudo bem. Né? Tudo ok. Né? E a partir do que a Valéria aqui já compartilhou, né? Que nós comentamos sobre o encontro de ontem, qual é o meu olhar em relação à minha mãe? Qual é o meu olhar em relação aos meus pais? Né? E, gente, isso não é porque eu sou bonzinho, não, tá? É porque meu pai e minha mãe vivem em mim. Quando eu estou brigando com meu pai e com a minha mãe, eu estou brigando, na verdade, comigo mesmo. Né? Eu estou dizendo que a metade, por exemplo, que vem do meu pai é muito boa, mas que a metade que vem da minha mãe não me serve. Então, eu não estou inteiro. Né? E eu não estou falando do seu fulano e da dona cicrana, eu estou falando de dois seres que se colocaram a serviço da vida para nos fornecer esse trajezinho espacial aqui, para a gente estar aqui agora, né? Muitos puderam fazer a função paterna também, de cuidar da gente enquanto a gente não podia se cuidar. Outros não puderam, por N motivos, mas foi da união daqueles dois gametas que esse corpo se fez, né, na verdade. Então, é isso, a aceitação é disso, foi desse jeito. Né? Agora, as questões dessas pessoas como pessoas, né, porque cada pai e cada mãe continua sendo dois indivíduos numa fase da vida, com as suas facilidades, com as suas dificuldades, né? Nós que somos pais, nós temos isso muito claro, né? Que a vida vai andando, eu tenho as minhas questões particulares, as minhas questões profissionais, e eu também preciso olhar para a minha criança, que também tem as questões dela, né? Então, é muita coisa, a gente vai falhar, né? E o Bert Hellinger fala muito isso. O único momento de perfeição dos nossos pais é realmente na união dos gametas, que produziram esse corpinho aqui perfeito, né? Porque muitos corpinhos não conseguiam chegar ao final da gestação, mas esse aqui conseguiu. Então,
Nisso eles foram perfeitos. Mas, graças a Deus, depois disso, nossos pais são uma escola de imperfeição. Com eles, nós podemos aprender tanta coisa. E graças a eles serem imperfeitos, graças a eles errarem, nós também podemos errar. Né? Porque se eles fossem muito certinhos, não sobraria espaço para a gente escorregar, a gente só teria um caminho. Né? Só ser muito perfeitinho. E existe uma frase assim: só o imperfeito evolui. O perfeito repousa em si mesmo. O perfeito repousa em si mesmo, quer dizer, não há movimento algum, né? E daquele encontro de ontem, não sei se a Valéria lembra, a terapeuta falou assim, uma criança de 8 anos que mora num abrigo, ela é muito mais madura que um jovem alemão de 30 anos. Ela deu a nacionalidade da pessoa. Porque ela é suíça, ela fala alemão e ela é lá da região. Então, por quê? Porque, possivelmente, esse rapaz, esse jovem alemão de 30 anos, ele teve uma vida bem mais estruturada, né? Uma calmaria maior. E aquela criança que não teve tudo isso, ela precisou se fortalecer de algum jeito para sobreviver. Né? Então, foi nesse sentido que ela falou. Então, essas dificuldades que nós tivemos durante a nossa infância, ela também nos fortalece. Elas são estímulo também para a gente. Se a gente, né, como disse lá o Hipócrates lá no começo, se a gente quiser sair desse lugar de vítima, de ai, coitadinho de mim. Né? E se a gente não puder sair ainda, está tudo certo também, cada um no seu momento. Né? É muito bacana esse exemplo, que foi exatamente o que a gente falou agora, né? O imperfeito evolui. Né? No caso da criança que vive num abrigo, né, de 8 anos, ela evolui. Né? E o outro que vive na casa dos pais com 30 anos repousa em si mesmo. Muito interessante, né? Essas colocações aí que é o retrato da vida. Né? E não vamos generalizar, tá? Dizer não. Que com todo mundo é assim, mas é um exemplo que ela trouxe, tá bom? Alguém quer colocar mais alguma coisa nesse momento? Tem algumas coisinhas aqui do chat. A gente estava falando do amor, né? Esse amor que cura para mim é aquela frase: eu vejo você. Assim como honrando meus pais, me honro, né? Você vê como a nossa imperfeição e o que nos falta faz com que venhamos aí atrás do que nos trouxe. O que vocês acham, gente? A Cleo. A nossa Cleo, imperfeição... quer falar sobre isso, Cleo? A nossa imperfeição, o que nos falta, faz a gente ir atrás do que nos trouxe incômodo? Fale sobre isso, Cleo. Abre o microfone para a gente poder ouvir a sua voz poderosa. Ô, Suzana, Walter, vocês estão me vendo? Posso falar? Sim, vendo e ouvindo, claro. Tá legal. Então, eu lembrei de uma poetisa, eu não sei o nome dela agora, que há muito tempo eu estava assistindo um pedacinho, assim, passou na TV, ela dizendo assim, que ela tinha se tornado aquela pessoa tão profunda, em tudo que ela escrevia, a pessoa sentia a vida, porque ela tinha passado por percursos muito difíceis. E ela falava, eu não seria uma pessoa da literatura. Oi? Estou aqui ainda? Tá. Se eu não tivesse passado por isso, eu não seria essa pessoa que tem condições de ir por um lugar tão profundo na vida, né? Então, eu realmente, hoje, com as constelações, eu agradeço muito de ter tudo que doeu, que nos faltou, fez a gente ser essa pessoa que já sabe, né, o que é a dor, o sofrimento e valoriza, né? Então, é muito, muito interessante o que vocês estão colocando. Está muito, muito legal. Muito bom, Cléo, obrigada. Imagina.
Gente, Obrigada. e agora a gente quer assim, convidar todo mundo a fazer uma pequena visualização, né? Nesse campo aqui do amor que cura, no amor que não possui julgamento, que alegra-se com tudo, do jeito que é, com todos, né? E ter essa paz aí da hora que a gente não rejeita mais e não exclui, tá? Podemos fazer aí um movimento? Então, nós vamos convidar todo mundo a achar uma posição confortável aí na cadeira. De preferência que consiga até pôr os pés no chão, para se firmar bem aí no chão. Se conseguir ficar com a coluna assim reta, sem sofrimento, tá? Não é para ter dor, porque senão a dor vai tirar nossa atenção, né? Então, a gente vai respirando aí. Vai sentindo esse momento que a gente está vivendo agora. Vai inspirando o ar como um presente desse momento. Na inspiração, ele traz algo novo. E na expiração, ele pode levar algo velho. Então, eu vou inspirando o novo, soltando o velho. Os pés bem plantados no chão. E vou imaginar que atrás do ombro direito está o nosso pai biológico. Eu tendo conhecido ou não esse pai biológico, eu coloco atrás do meu ombro direito. Se alguém sentir que é atrás do outro ombro, vai no que sentir, tá? Se alguém substituiu esse pai biológico por um tempo, a gente coloca essa outra pessoa que fez a função paterna do lado do nosso pai. E atrás do outro ombro, que seria o esquerdo, a nossa mãe biológica, tendo conhecido ou não a mãe biológica. E se alguém a substituiu por algum tempo, nós a colocamos do lado da nossa mãe biológica. Por trás do nosso pai, nós colocamos os pais dele, os nossos avós paternos. Por trás da nossa mãe, nós colocamos os pais dela, os nossos avós maternos. Por trás de cada avô, seus pais, os nossos bisavós. Por trás de cada bisavô, os pais. E por trás deles, seus pais. Outros pais, até o princípio da vida. E agora eu me vejo internamente nesse lugar. Na frente de todos eles. E tomo distância entre eu e eles. Sinto-me muito menor do que eles, muito pequeno. E tomo distância entre eu e eles. E eu vejo mais gente também. Gente, quem tiver com o microfone aberto, por favor. Eu vejo muito mais gente também. Eu vejo que junto com os meus pais estão os meus irmãos.
e que em cada geração estão os primeiros parceiros, as primeiras relações. Em cada geração estão os mortos precoces, os bebês mortos, as crianças mortas, as crianças que não chegaram a completar a gestação, por qualquer motivo que tenha sido. E também vemos pessoas que não são da nossa família, que não são do nosso sangue. Pessoas que fizeram mal a alguém da nossa família e não assumiram. Pessoas que foram vítimas de alguém da nossa família. E agora nós olhamos para todos da mesma maneira. E nós falamos para todos. Todos foram necessários. Todos pertencem. E eu sou descendente de todos. Deixo cada um com sua responsabilidade. E me abro ao seu amor. Se nós percebemos que tem alguém a quem ainda é muito difícil a gente olhar, que isso custa muito, a gente vai dando um lugar para ele aí nesse sistema, vai se abrindo para olhá-lo como a gente olha para todos os outros. E agora a gente pode olhar para todos e dizer para todos: obrigado. Obrigado. E podemos nos despedir deles. Deixar de olhá-los para olhar para a vida. E decidir andar, decidir seguir com determinação, desfrutando dessa nossa vida que nos chegou através dele. E você pode se imaginar andando, desfrutando. E quando você sentir que é o suficiente, você vai voltando por aqui e agora. No dia 17 de fevereiro de 2021, às 21 horas.
Todos estão bem? Tudo bem, mas não queria voltar, não. Tava bom. Tem que seguir, né? Tão Adiante. gostoso. Que bom, leva essa sensação para a vida, para os seus momentos. Gratidão. Gratidão. Gente, que bom. E para, assim, fechar, eu queria trazer uma compilação que a Brigitte fez, né, sobre a saúde, que vai nessa linha, que agora que a gente está mais em paz, mais leve, mais tranquilo, né? Deixa eu ver aqui se eu acho qual que é o... Ah, é o outro. Então, essa é a Brigitte, gente, ela mora na Espanha, né? E olha que criativa. De tudo que ela aprendeu com o Bert, ela compilou as ordens da saúde. Vocês estão vendo? Suzana, não está aparecendo. Compartilhe Não de está novo. aparecendo? Tá, então, espera aí. Ai, era aqui, né? Beleza. Tá, então, não é bem aqui ainda. Tá, então, essa é a Brigitte, né? Que ela também teve a possibilidade de conviver vários anos ali com o Bert Hellinger, porque ela morava na Espanha, ela mora na Espanha, né? Então, ela estava mais próxima de Bert, lá na Alemanha. E ela compilou, então, o que ela chamou de as ordens da saúde, né? Bert, então, fez as ordens do amor, as ordens da ajuda, e a Brigitte compilou aqui as ordens da saúde, que seria um processo de retorno à saúde, que seria um criar de condições para uma nova realidade de saúde. Então, a primeira coisa seria agradecer e honrar a consciência criadora da vida. Agradecer a vida recebida. Agradecer o amor. Honrar as pessoas como são, com sua incapacidade de amar, inclusive, né? Honrar as forças de cura. Tomar o pai e a mãe. Esse exercício a gente vai tomando um comprimidinho por dia, né, gente? Tomar o antepassado excluído. Honrar e agradecer a doença. Porque, na verdade, quando ela aparece, ela já é um convite para a gente mudar, né? Como a gente disse lá no começo. Ela já é uma oportunidade de mudança. Reconhecer e agradecer os próprios pensamentos negativos. Devolver esses pensamentos ao antepassado. E assentir. Dizer sim à vida com saúde. Que vai lá naquele primeira fala lá do Hipócrates, né? Eu quero uma vida com saúde? Então, se eu quero, eu digo sim à vida com saúde. Bom, essa é a maneira, então, que a Brigitte enxergou tudo isso aqui que a gente falou. Vocês querem... Oi? Com tudo que a gente falou até aqui, a gente em algum momento falou sobre o esforço, e aí você comentou que não é só esperar, né? Mas aí, sim, avançando, eu percebi que a gente pode trocar a palavra esforço por atitude na realidade.
A atitude, né? ótimo. Porque esforçar é antinatural, não significa que eu não vou fazer nada, mas não significa também que eu preciso me esforçar, significa que eu preciso tomar uma atitude em relação a algo, né? Só para... Sim. Isso mesmo, muito bom. Ótimo. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Ou querem continuar na paz da visualização, ir para o travesseiro com essa paz? Suzana, se pudesse, Rúbia, se pudesse colocar novamente a primeira que você colocou, eu não consegui salvar aqui. A primeira das ordens da saúde? Isso. Tá. Por favor. Perdi, Rúbia. Perdeu? Fechei. Depois posso pôr em algum outro lugar? Tá, sem problemas. Obrigada, então, querida. Fechou. É que eu fechei o aplicativo aqui. Tá bom, agora... não tem problema. Tá jóia, obrigada. Então, tá bom, meus queridos. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, nós estamos à disposição. E se for o suficiente, a gente se despede por hoje. Gratidão. Agradeço também a todos vocês que reservaram esse momentinho para estar aqui com a gente. A Rúbia, eu fotografei aqui. Rúbia, você está aí ainda? Sim, tô sim. Então ficou tomar a mãe e o pai. Essa parte eu peguei. Acho que É foi anterior. antes dessa. Foi. Então é anterior. Isso. Deixa eu ver. É isso mesmo. A gente não está em todos os grupos aí. Se puder dizer qual é o grupo, ou a gente manda para alguém. Mas ela já resolveu, né? Ela já resolveu. Gente, então acho que é isso. Foi muito bom estar aqui com vocês, né? Esperamos que todos possam ir muito leves, tanto para o travesseiro hoje como para a vida, né? Podendo estar nessa paz aí, dizer sim a tudo como é, a todos como são, e sim a saúde. Eu posso honrar a todos que vieram antes, tendo saúde. Tá bom? Obrigada. Obrigada, um beijo para todo mundo. Permanecer na saúde. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigado. Obrigada, Suzana, Walter, pessoal. Obrigada. Boa noite. Fiquem Boa bem. noite. Obrigado, Ju. Nós vamos ficando e despedindo aqui, tá? Tchau, Cléo.